Hoje vamos falar sobre os 4 cavaleiros descritos no livro de Apocalipse. Esse livro é atribuído ao apóstolo João e é sempre comentado, um dos livros proféticos mais cheios de simbologias que confunde quem o lê se não souber interpretar de forma correta os símbolos. Esse livro foi escrito numa época em que os cristãos eram perseguidos. João estava preso e precisava se comunicar com os outros cristãos sobre a revelação que Deus lhe dava. Para que os soldados não entendessem a mensagem, foi escrito usando esses símbolos. Um exemplo desses símbolos é o 7, a perfeição, o mar, a distância e outros que em breve vamos estudar com calma. Mas agora vamos falar sobre os cavaleiros. O Apocalipse 5, que é o texto que a gente vai falar sobre ele agora, alguns trechos, começa assim: não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Esse texto descreve que o livro estava na mão de Deus e que ninguém era digno de abrir o livro, que daria início à tão esperada volta de Cristo, cujo autor João tanto esperava. Continua o texto. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Eles tinham 7 chifres e 7 olhos. São 7 espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Essa parte descreve que leão da tribo de Judá, raiz de Davi e o cordeiro, enfim, claramente Jesus, que era o único digno de abrir o livro, pois tinha vencido a morte. Em outra parte, o texto diz: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavaleiro branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Esse texto descreve o primeiro cavaleiro, o da conquista, que seria o anticristo, tomando o poder, dominando as nações. Segue o texto. Então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Essa parte fala do segundo cavaleiro, que representa a guerra e mortes. Segue o texto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo, 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Essa seria a menção sobre o terceiro cavaleiro, que representa a fome. Segue o texto continuando. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre os 4 cantos da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse seria o último cavaleiro, que representa a morte. Então, só deixando bem claro que esse seria o último cavaleiro, o da morte, que finaliza os 4 cavaleiros, ok? A explicação final que dou a vocês é que o Apocalipse é sim um livro de profecias, mas cheio de simbologia e lições para qualquer época. A mensagem nesse texto, além dos fins dos tempos, é a que os 4 cavaleiros são consequências da escolha dos seres humanos, que seriam essas. O primeiro cavaleiro representa o totalitarismo e a inveja, que gera o poder na mão errada. Depois vem o segundo cavaleiro, que seriam as guerras, consequência da inveja deixada pelo primeiro cavaleiro. A guerra deixa a fome, que é o terceiro cavaleiro.
a fome deixaria a morte e as doenças do último cavaleiro. Enfim, os cavaleiros não são só seres viventes, e sim consequências um do outro. Esses cavaleiros já passaram pela Terra várias vezes, e não são só o fim, apenas consequências da má escolha dos seres humanos. Tanto é que ficam faltando 3 selos dos 7 que estavam no livro. Esses sim são o início do fim. Espero que tenha gostado e em breve voltaremos com novas revelações. Você que gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, ok? Que vai ter muitas novidades aí, estamos iniciando os trabalhos para fazer as revelações, ok? Muito obrigado e até a próxima.